Olá, minhas delícias! Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês o famoso bolo massa Red Velvet na forma ballerine de coração. Vamos conferir? Então, nós vamos precisar de 3 ovos, 130 gramas de açúcar cristal, ou vocês podem triturar para ele ficar mais refinado, também pode usar o refinado, 150 gramas de farinha de trigo sem fermento já peneirada. Também vamos utilizar 10 ml de essência de baunilha. Estou usando essa medida de copinho de remédio, que ela é exatamente 10 ml, mas vocês podem usar a colher medidora. Meia colher de cacau em pó, eu estou usando 50%, mas vocês podem utilizar o 33%. Caso usem o 100%, vocês podem utilizar menos cacau. Vamos precisar também de 150 ml de leite. Uma colher de sopa de fermento em pó, lembrando que eu vou estar deixando tudo na descrição do vídeo, tá bem? Corantes vermelhos, já que a massa é Red Velvet, é a massa vermelha, então você utiliza os corantes. Vinagre nós vamos precisar também. E aqui estão as famosinhas formas ballerine de coração. É muita fofura, né, pessoal? Então vamos para a receita. Ah, pessoal, também vamos precisar de uma colher de sopa de margarina, tá bom? Que eu havia esquecido de colocar antes. Na batedeira, nós vamos começar misturando o açúcar refinado ou o cristal triturado, ou o cristal também funciona, com os 3 ovos. Lembrando de quebrar os ovos um a um, para não ter nenhuma surpresa desagradável e perder a receita. Nós vamos misturar o açúcar com os ovos até ele virar um creme bastante espumoso, igual todo bolo normal. Lembrando que essa massa eu adaptei o meu pão de ló amanteigado para fazer o bolo Red Velvet e deu super certo. Então é um bolo muito fácil, todo mundo pode fazer. E agora nós vamos bater, misturar os ovos com açúcar, até a massa crescer e ficar bem volumosa. O tamanho dela vai depender do tamanho dos ovos, né? Eu estou fazendo com os ovos médios. Vai dar mais massa se você fizer com os ovos maiores e não vai alterar em nada. Sempre misturando no fundo da tigela, né? Para não ficar nenhum ingrediente sem ser misturado. Você bate bem, essa é a parte que você pode colocar no máximo da batedeira. Enquanto tá batendo, nós misturamos a essência de baunilha, o aroma de baunilha, o extrato de baunilha, o que você tiver em casa, ou se preferir também outra essência. Enquanto está batendo, pessoal, nós vamos esquentar esse leite no micro-ondas por 1 minuto, junto com a margarina. Então, aí eu já esquentei, né? Tenho que mexer para misturar a margarina com o leite. Isso que vai dar mais firmeza à massa e também sabor. A margarina vai dar um sabor à massa. Nesse leite morno, pessoal, eu misturo meia colher de sopa de vinagre, esse vinagre que a gente tem em casa. Isso vai fazer o leite ficar talhado. É isso que vai dar leveza à nossa massa e deixá-la bem fofinha. Vocês veem que ele fica meio talhado, é assim mesmo. Isso não vai prejudicar a massa em nada, é muito pelo contrário, vai deixar ela muito fofinha, muito saborosa. E é assim que o bolo Red Velvet tem que ficar. Já misturamos também o cacau em pó, 50%, neste leite, para evitar que fique gruminhos e dissolver mais rápido na massa. Então, nós colocamos a nossa mistura, que ainda está batendo na batedeira, para dissolver o leite e a margarina, junto com o vinagre e o cacau em pó. Isso aí, pessoal, é só para facilitar que o corante pegue mais rápido e a nossa massa fique bem vermelhinha. Não é para deixar o bolo de chocolate, não pode ser mais que isso de cacau em pó, a não ser que você duplique a receita. Mas é para dar apenas um tom marrom para que o corante ele pegue mais fácil na nossa massa. E vamos bater mais um pouco. Sempre na velocidade máxima da batedeira, só no início que é na mínima, só para misturar os ingredientes para não sair voando para todo lado, mas é na velocidade máxima.
Depois de bater, pessoal, nós vamos vir com a farinha. Agora não usamos mais a batedeira, apenas o garfo da batedeira ou, se preferir, um fouet. Mas este garfo, ele faz bem o trabalho do fouet, afinal ele parece muito com o fouet, né? Que é o batedor globo. Pessoal, esse detalhe aí da farinha, eu não estou colocando o garfo lá no fundo da minha vasilha. Eu dissolvo a farinha apenas por cima. Eu estou polvilhando ela aos poucos, como chuveirinho. E eu estou misturando a farinha apenas superficialmente na minha massa. Vocês estão vendo que eu não estou enfiando o garfo até o fundo. Isto é para minha massa não perder a aeração dela, para ela ficar fofinha. Só no final é que eu vou agregar de baixo para cima, mas para dissolver a farinha é sempre superficialmente, porque aí ela já dissolve, já que ela não está descendo até o fundo da batedeira. Por isso que a gente coloca aos poucos a farinha. E sempre polvilhando, ela fica por cima, a gente dissolve ela só por cima. Se você ficar colocando o garfo lá para dentro, voltando lá para dentro, a massa vai murchar, vai ficar pesada e nenhum bolo dá certo dessa forma. Agora, depois de ter terminado toda a farinha, é que eu vou estar colocando devagar o garfo dentro, de baixo para cima, com a mão leve, de baixo para cima. Vocês podem utilizar também uma espátula de silicone. Eu prefiro trabalhar com fouet ou o próprio garfo da batedeira. E assim nós vamos, com todo carinho, misturando de baixo para cima depois que acabou toda a farinha de trigo. Farinha sem fermento, tá, pessoal? E agora vamos fazer a mágica acontecer do nosso bolo Red Velvet. Lembrando que você pode utilizar qualquer forma, tá, pessoal? Eu estou utilizando o coração, que é para o Dia dos Namorados. O corante é a olho mesmo, tá, pessoal? Mas se for pesar, deve dar em 2 a 3 colheres de sopa, vai depender da quantidade de massa, que vocês também podem duplicar essa receita. Eu comecei com o vermelho Bordeaux, que é um vermelho que eu já tinha em casa. Ele é mais forte, é mais escuro, só que não pode colocar muito, porque a graça desse bolo é um vermelho vivo. Então, se você misturar tons de vermelhos, ajuda a pegar a cor mais rápido e não vai tanto corante na massa. Agora eu venho com o meu vermelho, só vermelho. Existem vários vermelhos, tá, pessoal? E invistam em corantes em gel. Não é bom utilizar aquele corante líquido, aquela anilina, né? Que é bem barato, e nem corante em pó. Eu nunca usei, mas eu prefiro o em gel. E aí vocês viram que está ficando o nosso vermelho intenso, né? Essa é a ideia. Sempre raspando as laterais, né, da nossa vasilha. E sempre quando assa, às vezes ele clareia um pouco. Então, eu resolvi colocar mais um pouco de corante, que é para certificar que ele vai ficar um bolo bem red velvet. Esse corante às vezes é uma dificuldade para sair, então tem que dar uma batida nele, ou você enfiar algum palitinho bem fininho, porque às vezes ele entope a ponta do bico, né, do potinho. Então, por último, o último ingrediente vem o fermento em pó, sempre peneirando uma colher de sopa. Eu vou misturar com a nossa espátula, né, que está combinando com a cor da massa do nosso bolo. E assim fica pronta a nossa massa. Após misturar todo o fermento, eu sempre peso a quantidade de massa para estar dividindo quanto que vai em cada forma. Eu tiro o peso do bol, né? Que eu já tenho anotado, é bom você anotar o peso de tudo e ter uma balança que ajuda muito. Essas formas são bem pequenas, pessoal. Ela dá para 2 pessoas, servem 2 pessoas ou 3 a 4, mas fatias pequenas dessa forma que eu comprei. Comprei pela internet, mesmo medindo em casa, a gente não tem muita dimensão. Mas foi o que eu queria mesmo, eu queria bolos pequenos. Ela mede em 16 para 19 de altura, mas tá ótimo, eu gostei. Então, assim, a gente se baseia para ficar pelo menos bem parecido a quantidade de massa. Deram 3 massas, né? Eu comprei esse kit, vieram 5 formas. A última não encheu tanto, mas já ajudou, porque é bom sempre ter uma massa que sobre pra gente decorar os nossos bolos, né? A gente dissolve a massa, esfarela ela e faz decorações com a própria massa do Red Velvet. Aqui eu estou fazendo o teste do palito.
Nossa massa ficou bem fofinha. E detalhe, pessoal, eu untei as minhas formas com o desmoldante caseiro, que vai apenas 3 ingredientes. E olha só como ele saiu, praticamente solto. Sempre desenforme o bolo ainda morno, de morno para quente, não espere esfriar totalmente. Vocês dão aquelas leve balançada, né, para se certificar que realmente elas estão soltas, ou se precisar passar uma espátula bem de leve, mas com cuidado para não danificar o nosso bolo. E olha que fofura, é muito amor, eu tô apaixonada por essa forma, por essa massa, por este bolo. Eu espero que vocês façam, pessoal, e dê super certo, assim como deu para mim. Então, está aqui, o tamanho ficou bem padronizado, porque eu pesei, tá? E é o terceiro aqui, que ele ficou mais fininho, e é o que eu vou utilizar para estar cortando ele, para esfarelar as massas, para decorar o nosso bolo. Para vocês verem que ele é bem pequeno mesmo. Ele pesou em torno de 200 gramas. Deu 186. Só que vai o recheio, dependendo do recheio, dependendo do que você colocar em cima, vai quase meio quilo de bolo ou até mais um pouco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, curtam o meu canal para ajudar o canal a crescer, para que eu possa trazer mais novidades, tá bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!